Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, seja bem-vindo ao canal e deem seu like ou seu dislike, por o caso, comentem, deixem seus comentários, compartilhe e divulgue o canal e assistam os vídeos na íntegra. Só assim vocês entenderão todo o conteúdo que é passado aqui. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre uma das falácias que muitos cristãos eles afirmam que os ateus e afins afirmam eles que essas pessoas, ateus, como eu, cometem diversos erros quando falam de questões bíblicas. Por exemplo, eles afirmam muitas vezes que quando um ateu afirma que a Bíblia endossa a escravidão, a prostituição, o assassinato e diversas outras atrocidades, eles dizem que os ateus estão pegando textos fora do contexto, dos seus contextos reais, e falando bobagens. Muitos afirmam ainda que os ateus não têm ou não sabem exegese ou exegese e nem hermenêutica. Os ateus interpretam tudo errado. Os ateus pegam textos fora de seus contextos. Essa é a falácia dos cristãos. Vou provar para vocês nesse vídeo que isso é falácia de fato. Desculpem. Quantas vezes você não ouviu essas declarações em comentários de cristãos ao conversar com eles, ou mesmo em canais de alguns ditos apologistas, teólogos e afins? É necessário ter o domínio da hermenêutica e da exegese para termos uma compreensão plena daquilo que se encontra na Bíblia, dizem eles. Temos de saber todo o conteúdo bíblico e aplicar a exegese ou hermenêutica, assim dizem eles. Conhecer todo o conteúdo bíblico eu concordo. Agora, dizer que é necessário conhecer grego, conhecer hebraico, conhecer aramaico para entender a Bíblia, isso é uma mentira, isso é uma falácia, certo? E também é uma falácia afirmar que a Bíblia não endossa diversos crimes, inclusive o estupro, e a Bíblia não aprova a escravidão e a endossa em diversas passagens, sobretudo no Velho Testamento. Isso é uma falácia. Dizer que essas afirmações estão fora de contextos, porque aqueles que assim dizem não sabem teologia, não sabem exegese, não sabem hermenêutica, ou mesmo não sabem o grego, o hebraico ou o aramaico, é uma mentira. Isso é uma falácia. Quando ainda outros ainda vão ao extremo e afirmar que é preciso que aquele que quer, aqueles, né? Outros ainda vão ao extremo e afirmar que é preciso que aquele que quer, né, entender a Bíblia deve conhecer as línguas originais, como o hebraico, o aramaico e grego, né? Onde se encontra, onde supostamente foi escrito a Bíblia, né? Essas línguas. Desculpem. Será mesmo verdade tudo isso que eles falam contra os ateus e afins como nós? Pois bem, hoje provarei que tudo isso é só uma conversa furada dos cristãos de hoje que tentam esconder a realidade posta nas passagens bíblicas. Quando dizemos, por exemplo, que a Bíblia
mormente a parte que compõe o Velho Testamento, apoiava e incentivava a prática desumana da escravidão, eles vêm aos montes dizerem que estamos descontextualizando os textos e que pegamos um ou outro texto isolado e damos o sentido que queremos, e que a interpretação da Bíblia não é feita dessa forma. Os cristãos dizem que a Bíblia não apoiava a escravidão e nem autorizava essa prática. E mesmo a escravidão, que era praticada entre os hebreus, dizem eles que era mais justa que as de outros povos. Tudo mentira. A escravidão hebraica, ou hebreia, era em tudo igual à dos outros povos. Ela em nada era melhor. Se prestarmos bem atenção, podemos dizer que a escravidão imposta pelo Deus imaginário hebreu era até pior. Isso se encararmos a escravidão como tendo níveis de maldade, como pensam os cristãos, né? É que eles afirmam que a escravidão hebreia era melhor que a dos outros povos. Teve um doido ainda, disse que quando o Deus hebreu impôs aquelas regras de escravidão, está pretendendo dar direitos trabalhistas aos escravos. Olha que absurdo. Direitos trabalhistas numa época daquela. Os direitos trabalhistas surgem agora em nossa época. O ignorante vem falar de direito trabalhista há mais de 3.000 anos atrás. Pare, que absurdo. E tem ignorantes que seguem uma pessoa dessa em suas páginas ou em seus canais. Alienados da realidade essas pessoas. E ouvem um ignorante desse e acham que ele tem razão em falar umas burrices dessas. Pois bem, porque temos a certeza de que a escravidão era endossada e apoiada pelo Deus bíblico imaginário contido na Bíblia. Primeiro porque não existe escravidão boa. Todas são desumanas, né? Isso, eu estou seguindo essa ideia aqui, viu, pessoal? Quando eu falo de que não havia escravidão boa, todas eram desumanas, porque vocês devem saber, como já falei, os cristãos, na tentativa de resolver as atrocidades que a Bíblia apresenta, fala esse monte de bobagens, que a escravidão entre os hebreus é melhor tal, mas não existe níveis de escravidão entre boas e ruins. Todas são iguais, certo? Se os ateus não sabem interpretar textos bíblicos, como afirmam, então, cristãos, como vocês explicam que os cristãos do passado interpretavam da mesma forma que os ateus essa questão da escravidão na Bíblia? Será que eles diziam será que eles que diziam ter o Espírito Santo também não sabiam interpretar textos bíblicos? Será que eles pegavam textos descontextualizados ou pegavam textos isolados e faziam uma explicação equivocada das passagens? Será que eles Será que eles que diziam ter o Espírito Santo também não sabem interpretar textos bíblicos? Será que padres, papas e ministros protestantes de elevada posição em suas religiões também não sabiam exegese, hermenêutica, assim como vocês dizem que os ateus não sabem, quando estes dizem que a Bíblia apoiava a escravidão? Será que esses homens religiosos e líderes, cada um em suas denominações religiosas, não entendiam o grego, o hebraico e mesmo o aramaico? Será que aqueles cristãos pegavam textos isolados sem analisar seus contextos, como vocês dizem que os ateus fazem quando afirmam que a Bíblia não apoia a escravidão? Veja o que diziam muitos cristãos católicos e protestantes do passado cristão sobre a escravidão presente na Bíblia. Escravidão entre os homens
é natural, porque alguns são escravos naturalmente, de acordo com o filósofo. De acordo com o filósofo. Agora, a escravidão pertence ao direito das nações, como diz Isidoro. Portanto, os direitos das nações é um direito natural. São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, On Justice, sobre a justiça, né? Veja, o que diziam esses homens? A causa primeira da escravidão é o pecado, que leva o homem ao domínio do seu semelhante, que não acontece salvo pela vontade de Deus, no qual não há injustiça e o qual sabe aplicar punições para todo tipo de ofensas. Santo Agostinho. City of God, Cidade de Deus, né? O livro Cidade de Deus. Qualquer um que ensinar um escravo sob o pretexto da piedade a desprezar seu mestre e a fugir dos deveres e a não servir seu mestre com boa vontade e toda honra, que seja amaldiçoado. Isso foi declarado no Sínodo de Gangra, 340 a.C. A escravidão em si, considerada em sua essência natural, de forma alguma contraria as leis naturais e divinas. Não é contrário às leis naturais e divinas vender, comprar, trocar ou dar um escravo. Instrução número 20 do Santo Ofício, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 20 de junho de 1988. Estão vendo, cristão, como seus líderes interpretavam a Bíblia? Certamente é uma questão de fé que esse tipo de escravidão, em que um homem serve seu mestre como seu escravo, seja totalmente legal. Ela é provada pelas Sagradas Escrituras. Também é provado pela razão, porque é razoável que todas as coisas que são capturadas em guerra justa, dizem que há guerras justas, imagine, passam o poder e a propriedade para os vitoriosos. Então, pessoas capturadas em uma guerra passam a ser propriedade dos captores. Todos os teólogos são unânimes quanto a isso. Vejam que a declaração é: todos os teólogos são unânimes quanto a isso. Seria provar a escravidão. Todos os teólogos da época, aqui, 1668 a 1692, diziam que era natural de pessoas guerrearem contra outros, transformarem os perdedores em escravos e tomarem tudo que eles tinham. Vejam, cristão, teólogos, pessoas que vocês tanto gabam em conhecer suas escrituras, afirmavam assim, da mesma forma que os ateus, nós afirmamos hoje. A Bíblia endossa a escravidão. A Bíblia não vê nada de errado em uma pessoa escravizar outra. Todos os teólogos são unânimes quanto a isso. Papa Gregório IX, Questiones Morales Theologica, Lyons, ou seja, questões teológicas, questões morais, né, teológicas, de quarto decálogo Praecepto, tratado, né? Estão vendo, cristão? Agora, meu caro Senhor, se, dadas as evidências contidas na Bíblia, preste bem atenção, cristão, a essa declaração que nós vamos passar. Agora, meu caro Senhor, se dadas as evidências contidas na Bíblia, ou seja, a Bíblia contém evidências que provam a legalidade da escravidão entre o povo de Deus em qualquer dispensação. Assertiva ainda é feita, mesmo à mostra dessas evidências, de que a escravidão já foi um dia o maior pecado, em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias.
pode você ou 110 qualquer homem não acreditar que a mente capaz de tal decisão não é capaz de pisotear a palavra de Deus em qualquer outro assunto? Pastor Thomas Stringfellow, a Brief of Examination of Scripture, ou seja, um breve, né? Um breve exame do testemunho das Escrituras sobre a instituição da escravidão, slavery, escravidão. Receberam, cristão? Teólogos, pastores diziam que a Bíblia tinha fortes evidências, fortes provas do apoio à escravidão. Se possuir escravos fosse um mal moral, não se pode supor que os apóstolos inspirados, que não temiam homem algum e estavam prontos para entregar suas vidas para a causa de Deus, teriam tolerado por um momento, sequer dentro da Santa Igreja, ao aprovar esse tema justificado pela autoridade das Escrituras. A sua moralidade também é provada, pois a lei divina nunca sanciona ações imorais. Você entende, cristão, o que ele quer dizer? Ele está dizendo que dentro da própria igreja, no tempo dos apóstolos, né, nunca se viu que a escravização era algo errado, pecaminoso ou contra as leis divinas. Porque se fosse, eles não teriam aprovado, eles não a teriam aceito, eles estavam dispostos até mesmo morrer pela causa de Deus. Entendeu, cristão, o que ele quer dizer aqui? Pastor Dr. Richard Furman, presidente da Convenção Estadual Batista da Carolina do Sul, exposição de visualizações batistas relativas, né, relacionadas à população colorada dos Estados Unidos em comunicação ao governo da Carolina do Sul. 1838, tá vendo? O pastor Dr. Richard Furman, presidente da Convenção Estadual Batista da Carolina do Sul, fez essa exposição, meu caro cristão. Veja, se possuir escravos fosse um mal moral, não se pode supor que os cristãos inspirados, os apóstolos inspirados, que não temiam homem algum e estavam prontos para entregar suas vidas para a causa de Deus, teriam tolerado por um momento sequer dentro da igreja, ao provar esse tema justificado pela autoridade da Santa Igreja, da autoridade das Escrituras, aliás. Nós temos uma grande lição para ensinar ao mundo sobre as relações entre as raças. E certas raças são permanentemente inferiores às suas capacidades que outras, e que os africanos que estão em nossos cuidados, em nossos cuidados, só conseguem atingir a quantidade de civilização e desenvolvimento que são capazes. Podem apenas contribuir para o benefício da humanidade, na posição em que Deus os colocou para nós. Isto é, a de escravos. Reverendo James Warley Miles, God in History, Deus na História. The Search Delivered Before the Graduating né, Classes of the College of Charleston. Está vendo, cristão? Seu outro pastor, o reverendo, né, aqui, né, padre, dizendo: nós temos uma grande lição para ensinar ao mundo sobre as relações entre as raças. E certas raças são permanentemente inferiores às suas capacidades que outras. Aí ele aponta os africanos. Eles dizem que os africanos foram colocados nessa posição de escravos para bem servir as nações civilizadas.
E com isso eles aprenderem a serem civilizados. Veja que absurdo. Veja que absurdo um cristão, com base na Bíblia, com base no seu conhecimento bíblico, que você, cristão de hoje, afirma que eles tinham Espírito Santo, que eles tinham exegese, que eles tinham hermenêutica, afirma que havia raças inferiores. E havia raças que deveriam estar subjugadas a outras. Afirmavam eles que havia raças que deveriam ser escravas de outras. Estão entendendo, cristão? Viram? Os cristãos em geral tinham as mesmas interpretações que nós hoje temos dessas passagens. Não tem nada de texto, de interpretações errôneas, interpretações erradas pelos ateus que não sabem exegese, como dizem eles. Exegese ou hermenêutica nada mais é que a simples interpretação de texto, certo? Então, é uma farsa essas afirmações. Dizer que os ateus e afins, quando falam da escravidão ou de temas sensíveis que a Bíblia aponta em que eram praticadas sim pelos hebreus na sua cultura primitiva, é... então, dizer que os ateus estão descontextualizando ou pegando passagens isoladas para tentar afirmar aquilo que a Bíblia não diz, isso é mentira. Quando um ateu diz que a Bíblia de fato apoiava, endossava, legalizava a escravidão e tantas outras atrocidades que nós vemos nas passagens bíblicas, eles não estão descontextualizando texto algum. Pelo contrário, eles estão mostrando aquilo que muitos de seus líderes sempre viram nas passagens bíblicas. Muitos deles diziam que as Santas Escrituras sempre apoiou ou nunca viu a escravidão como algo mal ou ruim. Nós vimos diversos comentários de padres, papas e de outros personagens importantes, ou tidos como importantes no meio cristão, afirmando que a escravidão era algo ou algo que deveria ser visto como aceitável. Então, cristão, quando vocês falam que os ateus interpretam a Bíblia de forma errada, por isso, por aquilo, vocês não conhecem os fatos. Vocês não conhecem ou não sabem, vocês é que não sabem interpretar textos. Estão entendendo? Ou será que esses aí eram todos mentirosos? Quando pegaram suas Bíblias, pregavam em seus púlpitos esses fatos que nós acabamos de ver? Será que eles estavam com o diabo no couro, como vocês dizem que os ateus têm, que não sabem interpretar, só usam a Bíblia de forma errada? Será que essas pessoas de posições elevadas também não sabem interpretar a Bíblia? Será que por centenas de anos eles pregaram em seus púlpitos de forma errada dessa forma? É claro que não. Hoje muitos negam a essência dessas passagens porque não é conveniente em nossos dias o apoio à escravidão, o apoio à escravidão, estupros e mortes. Não é aceitável imaginar que um ser amoroso foi capaz de mandar escravizar e matar a outros. A mudança nos posicionamentos de muitos cristãos quanto às atrocidades presentes na Bíblia se dá não porque esse livro queira dizer coisa diferente. Não é isso. A mudança se dá porque é vergonhoso adorar um Deus que se apresenta como um genocida. É vergonhoso apoiar um Deus que, em certas passagens, mostra que apoiava o estupro de mulheres. É vergonhoso adorar um Deus que, em diversas passagens, endossa o assassinato de crianças de peito ao fio de espadas.
É vergonhoso adorar um Deus que diz o que manda seu povo matar outros para que ele ou eles tomem as terras desses povos. Portanto, as declarações dos cristãos são apenas desculpas. Eles não querem aceitar que esse livro asqueroso pregava e endossava uma prática desumana e insana. Esse livro não tem origem divina coisa nenhuma. Tudo não passa de mentiras. Deus algum, se existisse, se submeteria aos costumes e práticas tão prejudiciais presentes naquela época primitiva. Ele seria o primeiro a impor mudanças. Seu povo, os hebreus, seria um modelo, um exemplo para os outros povos em tudo que fizessem. Ele jamais permitiria que entre os hebreus houvesse a escravidão, para que todos olhassem para os hebreus e vissem um modelo de raça ou de povo que seguiam o tal Deus verdadeiro. Mas não, não é isso que nós vemos nas passagens bíblicas. Vemos exatamente o comportamento dos outros povos nos hebreus. Os hebreus não eram diferentes em nada dos outros povos. Essa semana veio um cristão me falar que a escravidão é normal, era natural, todos os povos faziam. Aí ele falou, ah não, até os índios têm escravidão. Mas vejam, eu falei isso para ele. Eu falei para ele que ele acabava de provar que a Bíblia, que Deus não existe. Por quê? Porque se a escravidão está presente até numa cultura indígena, que não existe Deus Javé, Yavé, o IHVH nenhum, a escravidão está presente nessa cultura, que não tem contato nenhum que não tinha inicialmente, né? Contato nenhum com a civilização ocidental, nem conheciam o Deus oriental lá dos judeus. Mas, no entanto, nessa cultura primitiva, indígena, extremamente primitiva, eles adotavam a escravidão. Então, se uma cultura primitiva, sem Deus algum, né? Todos aceitam que os índios ali não têm, os deuses dos índios não existem. Então, como é que um Deus que se coloca superior a um Deus falso ou inexistente adota os mesmos costumes, práticas primitivas de povos indígenas entre o seu povo? Isso é a prova de que Deus hebreu não existe, nunca existiu. Porque Deus algum iria copiar comportamentos de uma cultura primitiva, de uma cultura indígena, de uma cultura que é dita que ali há demônios ou coisas do tipo. A escravidão na África, a cultura africana é tida como uma cultura de demônios. Lá existia escravidão. Então, cristão, como é que você acha que um Deus que se diz verdadeiro iria copiar os modos, as maneiras de uma cultura que vocês dizem que está infestada de demônios? A escravidão estava presente também entre os africanos, mas seu Deus também, seu Deus entre aspas, né, levou para a cultura dos hebreus esse mesmo modo indesejável de tratar outras pessoas. A explicação disso se dá porque os hebreus, assim como os outros povos, praticavam essas atrocidades e as envolviam numa atmosfera de misticismo. Eles viam seus deuses, que nunca existiram, em tudo que faziam. O hebreu roubava, matava, estuprava, se prostituía, porque essa era a regra entre os povos. Seus deuses eram reflexo do povo que os adoravam. Os hebreus não podiam condenar a escravidão, a poligamia, a prostituição, o roubo por meio de invasões,
porque essa era a sua cultura. Você não vai ver nos Dez Mandamentos, lá o Deus Hebreu dizendo, não deves praticar poligamia, não deves escravizar. Não vai. Por quê? Porque o Deus Hebreu, ele nada mais é que o reflexo dos hebreus. Os hebreus apoiavam a poligamia. Logo que não ia colocar, logo que nos Dez Mandamentos não ia aparecer a proibição do homem ter várias mulheres. Os hebreus apoiavam a poligamia, né, como eu disse, e a escravidão. Então, você não vai ver nos Dez Mandamentos ali uma declaração de Javé contra essas coisas. Por quê? Porque os hebreus apoiavam essas coisas. O Deus hebreu é reflexo do povo hebreu. Então, aquilo que os hebreus apoiavam e consideravam como certas ou erradas, o Deus hebreu se mostrava a favor. Estão entendendo? Os deuses eram reflexos, como disse, do povo que o adorava, que os adoravam. Entenderam? Portanto, meus caros, é uma verdadeira mentira, falácia dos cristãos, quando alegam em diversos comentários, achando que estão abafando, que os ateus não sabem interpretar textos, que os ateus descontextualizam tudo, que os ateus só falam mentiras. Isso não é verdade. Acabamos de provar aqui que as mesmas ideias que os ateus falam hoje eram ditas por cristãos no passado. Eles viam nas passagens bíblicas diversas evidências de que a escravidão, como outros atos cruéis, foram aprovados pelo Deus que na Bíblia está. Eles achavam, muitos dos cristãos, ou a maioria, né? Até teólogos, como nós vimos, declaração de teólogos dizendo que as escrituras apoiavam que outros povos dominassem outros povos. As escrituras via que havia povos que deviam dominar sobre outros povos e que isso era natural, era o direito das nações. Vejam, então não são os ateus que inventaram isso, é a Bíblia que diz. Tá entendendo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e até a próxima.